Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui na Auxílio Prev, da doutora Luciana Pereira da Costa. Sempre lembrando que nós temos o apoio do Box 21, lá do meu amigo Fernando Soares Brandão, onde o meu amigo Roberto Aguiar da Vídeo Ágape já está botando aí na tela o meu Designator Driver, porque tem o melhor happy hour da cidade. Os dias mais quentes, um sanduíche aberto do Box, um dia mais frio, um caldinho lá de aspargos, ou quem sabe uma sopinha lá no Box, é muito legal. E você pode curtir, né? Tomar sua cervejinha, sua caipirinha, seu vinho, lá no Box 21, se você tiver cuidado, fizer como eu faço, né? Eu vou com o meu Designator Driver e não tem problema, porque direção e bebida alcoólica não combinam. Estamos mais uma vez aqui na Auxílio Prev e vamos tratar de dois temas hoje. Dois temas importantes. Vamos retomar algumas questões ainda com relação à nova legislação que envolve o trabalho doméstico e vamos falar, é meio um palavrão, né, de desaposentação, que parece que agora está regulamentado. É isso, doutora Luciana? Sim, quase está regulamentado, né? Ainda falta alguns trâmites ali no Congresso, né? Foi aprovado, mas hoje de manhã ainda ouvi uma notícia que eles queriam que fosse votado pelo Senado também. Parece que ainda não foi. Enfim, ouvi a notícia muito rapidamente, assim, mas a conclusão é que ainda não está definitiva ainda, essa questão da desaposentação. Eu dei uma olhada no projeto que está ali, altera um artigo da Lei de Benefícios, incluindo 2 parágrafos onde fala de aposentadoria. Esses parágrafos, pela minha leitura, trazem o direito à pessoa renunciar à aposentadoria. Isso já estava implícito na lei, né? Que não estava proibido, então era permitido. Então fica expresso. Mas o segundo parágrafo que está sendo incluído, que daí me gerou um pouco de dúvida, né, como quem trabalha na área do direito previdenciário, porque dá a impressão que está limitando só a aposentadoria proporcional para fechar para integral. Porque se refere o artigo em o tempo que eu, depois de renunciar, trabalhei, seria contado para completar tempo para aposentadoria, numa aposentadoria proporcional para integral. Então, essa limitação do parágrafo 2º que está em votação é que eu não sei se vai ser boa, porque hoje proporcional é muito raro acontecer. Porque a proporcional, na verdade, ela foi extinta da legislação desde a emenda 20, lá em 98. E de lá para cá, as proporcionais que são concedidas são pela regra de transição, com o pedágio aquele de 40%. E, aos poucos, isso matematicamente vai ficando inviável. O pedágio fica maior que os 35 anos, então a pessoa se aposenta integral e pronto. Então, a dúvida que gera, e o problema de uma coisa muito nova, assim, de um artigo, quando está ainda em tramitação, é que a gente tem que aguardar para ver qual vai ser a leitura final dele, né? Porque esse detalhezinho do que vai constar lá é que vai depois fazer diferença e talvez trazer mais demanda judicial ainda, né? Nós já conversamos em outra oportunidade sobre a desaposentação, tá? É um nome meio complicado. Vamos explicar tintim por tintim, então, o que é isso, doutora? A pessoa está aposentada e pode se desaposentar, é isso? É o seguinte, vamos deixar com outras palavras a explicação e aí acho que fica mais claro. Eu tenho direito a me aposentar, é um direito que eu posso exercer. Da mesma forma como eu posso exercer esse direito, eu posso renunciar a ele. É um direito patrimonial meu, que eu posso renunciá-lo. Está dependendo da minha vontade. E isso já, de certa forma, a gente tem dentro do ordenamento jurídico como entender que isso já está regulamentado, porque não é proibido, é um direito disponível, então eu posso renunciar. Qual é a ideia da desaposentação, então? Bom, a maioria das pessoas se aposenta, continua trabalhando. E continua trabalhando, normalmente mantém o seu padrão de rendimentos, que mantém aquela profissão que já vinha tendo. Essas contribuições depois de aposentado, até que ele, enfim, nem precisa deixar de trabalhar, mas 5 anos, 10 anos depois de aposentado, mais trabalho. Se aposentou com 35 anos o homem, trabalhou até mais 5 anos ou 10, fechou 40, 45 anos de serviço. Esses anos a mais, ele contribuiu cada mês para a Previdência.
E esse valor foi para o cofre da Previdência e não tem um retorno para ele, porque ele já está aposentado, ele não tem benefícios que ele vai gozar. Tem pouquinhos lá, mas que a gente pode dizer até que nem tem, são praticamente inviáveis. Essas contribuições todas, o argumento da ação de desaposentação é que elas, sendo incluídas no cálculo, elas gerariam um valor bem melhor de renda de aposentadoria. Então, eu podendo renunciar àquela aposentadoria, porque ela é um direito meu, disponível, eu tendo trabalhado a mais e pago o INSS, então eu fiz o custeio de contribuições que eu não precisava ter feito. Juntando essas duas ideias, o que eu tenho? Bom, eu quero renunciar àquela, quero que vocês contem isso que eu paguei para vocês, porque efetivamente foi pago, foi trabalhado, e quero que vocês recalculem tudo agora, com meus 40 ou 45, no nosso exemplo, de tempo de contribuição. E quero uma nova concessão. Isso é perfeitamente válido, assim, em termos jurídicos, e não tem nenhum prejuízo para o INSS, porque o INSS teve o custeio a mais. Então, aquele valor, a pessoa, por exemplo, se aposentou com 1.000, trabalhou por mais anos e gerou calculando novamente, geraria 1.500 de renda com esse trabalho a mais. Esses 500 que eu estou acrescentando na renda mensal dela, dali para frente, eles são fruto daquele custeio que ela teve a mais também. Além do ano que ela se aposentou em diante, aquele trabalho a mais que ela recolheu, gerou um custeio, conforme o cálculo do próprio INSS, que paga esses 500 a mais que ela vai receber depois. Essa é a ideia. E qual é a discussão com o INSS? Era que o INSS quer de volta o dinheiro. Se eu vou anular aquele ato de aposentadoria, né, que a pessoa tem direito de anular, então que eu anulo o ato e as consequências dele, que foram todos os pagamentos de aposentadoria. Então eu teria que devolver esse dinheiro. E aí fica um complicador, porque como é que a pessoa vai devolver tudo que ganhou de aposentado? É um valor astronômico. E aí alguns juízes estavam entendendo que esse valor podia ser devolvido em parcelas, vai descontar do benefício em até 30%, que tem um artigo lá que possibilita isso, e a pessoa devolveria o dinheiro para o INSS e ao mesmo tempo ganharia o a mais pelo tempo trabalhado a mais. Isso era um entendimento. Mas o STJ fixou o entendimento que não precisa ser assim, porque se a pessoa, para ganhar os 1.000, trabalhou aqueles anos suficientes para chegar a uma renda de 1.000, ela custeou aquilo. Se ela quer ganhar 1.500 agora, foi porque ela trabalhou mais anos e custeou mais valores. Nada ela deixou em prejuízo para o INSS. Tudo ela tinha direito. Então, essa é a ideia da desaposentação. É um tipo de revisão para o futuro, assim, revisão para frente, eu explico para os clientes. A gente sempre pensa em revisão da aposentadoria para trás, o que aconteceu dali para trás e a gente pode rever. Aqui é daqui, da aposentadoria em diante. Bom, isso é de uma obviedade, eu não sei, matemática. Né? Como é que eles vão pegar? Eu me aposentei, recebi um período e continuei trabalhando e contribuindo para o INSS, mais, o INSS aceitou que eu contribuísse sobre um novo salário maior do que eu tinha me aposentado. É óbvio que eles têm que pagar a diferença. Eu não sei, é que sempre tem essas discussões de que eles querem tirar do trabalhador o seu direito. Né? A gente poderia, no caso, assim, se fosse uma relação entre privados, assim, que não tivesse um órgão público no meio, pensar até em enriquecimento sem causa, em locupletamento, porque eu estou ganhando aquele dinheiro, né, e fica para mim e pronto. Tá, mas e como assim? É interessante relembrar a história. Por que surgiu a ideia da desaposentação? Por que começaram a falar nisso? Porque antes tinha o pecúlio. Os mais antigos receberam o pecúlio. E o pecúlio foi extinto ali em 95. O pecúlio era o quê? A pessoa se aposenta, continua trabalhando. Isso sempre, muitas vezes, acontece. E esse trabalho depois de aposentado, aquelas contribuições que era descontado do salário dele, todas eram devolvidas quando ela se afastasse definitivamente desse trabalho, devolvidas como se estivesse numa poupança. Então, a pessoa tinha lá um montante para receber. Depois, eu me aposentei em 90. Em 95, eu parei de trabalhar definitivamente. Em 95, eu vou lá e peço o pecúlio para o INSS. Estava lá com as minhas contribuições todas como se tivesse uma poupança. Ótimo. Tiraram isso. Aí veio o quê? A ideia da desaposentação. Tudo bem, então vocês não vão me devolver, então eu quero isso refletindo na minha aposentadoria. Nada mais lógico. Essa é a ideia básica da desaposentação e por isso que ela surgiu, porque tiraram um direito que existia antes, né? Não botaram nada no lugar. E, doutora Luciana, vê como tem gente que está nativa e já está aposentada e continua nativa, está trabalhando, contribui para o INSS. Não são poucas pessoas, eu tenho vários
conhecidos meus, colegas meus, que se aposentaram com 50, 55, 60 anos e continuam contribuindo, continuam carteira assinada, recebem e continuam contribuindo para o INSS. E daí como é que vai ficar? Daqui a 10 anos, por exemplo, ele quer rever o benefício que ele tem, porque ele levantou a média, melhorou a legislação, não vai poder receber a diferença, e o INSS ficou com essa diferença do dinheiro sem devolver para ele? Por isso que essa lei da desaposentação, esse projeto de lei, essa alteração que vai vir, é muito bem-vinda, né? Se vir para garantir os direitos, assim, desta forma como a gente está colocando, dessa forma como o STJ já decidiu, né? Diferente disso, alguma restrição nisso já vai ser uma injustiça. Não tem por que restringir. A pessoa não está pedindo nada além do que ela já pagou. E vários trabalhadores estão nessa situação aí e não sabem que podem pedir para aumentar a aposentadoria que tem, porque não é... na realidade, ele vai se aposentar de novo e se chama desaposentar, que ele vai requerer... Aquela aposentadoria que ele tinha, ele para de receber, ele vai receber outra aposentadoria maior, né? Não é uma revisão, né? É maior em função de mais 5, 10, 15 anos que ele contribuiu, é isso? É isso mesmo, basicamente é isso aí mesmo. É uma nova aposentadoria. Desaposenta porque eu renuncio àquela que é anulada e cria um novo número de benefício. Doutora Luciana, as pessoas sabem que existe isso aí? Procuram os escritórios de advocacia para tratar desse assunto? Está tendo mais procura. Quanto mais as pessoas têm informação, mais uma fala para a outra e vai havendo procura. Isso começou essas ações têm bastante tempo. Muita gente já ganhou esses processos de desaposentação. Só que isso não estava na mídia ainda. Ninguém falava sobre isso. Até o INSS nem recorria às vezes, né? Porque, enfim, são... sei lá, os motivos deles. Mas, quando começou a vir para a mídia, aí começa a vir as pessoas também a procurar. Está tendo bastante procura, sim, mas podia ter bem mais, porque muita gente, com certeza, tem direito e não está indo atrás. E, doutora Luciana, qual é o tempo? Vamos supor, eu estou aposentado. É 5 anos a mais de contribuição, 10 anos? Qual é o período mínimo que tu recomenda para já procurar fazer esse processo de desaposentação? Pois é, interessante a pergunta. O ideal é fazer as contas, né? Até porque, às vezes, o que acontece é o seguinte, a pessoa já está aposentada e o novo trabalho tem uma renda menor. Não vale a pena. Aí pode ser, teria que fazer a conta, mas, em princípio, vai baixar a média da pessoa. Né? E se a pessoa trabalhou pouco tempo, pouco vai mexer, porque tem que pensar que isso aí é uma média de um período grande de cálculo. É 10 anos, né? É de julho de 94 e em diante, a maioria. Então, já faz bastante tempo. Então, se eu vou mudar mais 2 ou 3 anos, pouca coisa se altera. 5 anos já é um tempo razoável para a gente acrescentar 5 anos de contribuição, são 60 meses no cálculo. Então, vai muito de cada caso, entende? Tem que fazer as contas. Na dúvida, tem que procurar um escritório que trabalhe com essa matéria e pedir para fazer as contas. Né? O ideal, até para entrar com esse tipo de processo, é fazer as contas antes, para ter certeza de que realmente vai ser válido aquilo, né? Senão pode ter uma surpresa até mesmo negativa. Nós vamos a um rápido intervalo e depois voltamos falando sobre a polêmica ainda em torno da nova lei que trata do trabalho doméstico. Esse é o ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net. Estamos conversando com a doutora Luciana Pereira da Costa, da Auxílio Prev. Aí, www.auxilioprev.com.br. Você pode pegar maiores informações na internet. Aí o Roberto Aguiar está botando o endereço eletrônico aí na tela. Doutora Luciana,
aprovaram a legislação das domésticas, mas, pelo que visto até agora, de concreto, só as horas extras, porque o resto pende tudo de regulamentação. Está gerando uma insegurança jurídica não só para o trabalhador doméstico, mas principalmente para os empregadores, que são famílias, não são empresas, né? Então, desde a questão de paga ou não paga fundo de garantia, que já sabemos que até agora não é obrigatório, como questões de vai ter multa no fundo de garantia, não vai ter multa, de quanto vai ser a multa, vai ser multa de 40%, vai ser multa de 10%, de 8%. Então, vamos começar por aí. O que mudou efetivamente até o presente momento, até que realmente se regulamente essa legislação com relação ao trabalho doméstico? Bom, eu penso que assim, como a gente está passando por um momento histórico agora. Isso vai ser lembrado depois, né, nas aulas de direito do trabalho, com certeza, esse período. Porque é uma mudança drástica. Para um primeiro momento, o que a gente poderia orientar as pessoas que têm empregado doméstico em casa? Controlar as horas. Olha, pega uma folha, hora de entrada, rúbrica, hora do intervalo, início, rúbrica, fim, rúbrica e hora de saída, rúbrica. Como qualquer... Ou comprar livro-ponto, que até estava em falta agora nas livrarias, enfim. Não se usa mais, né? Porque foi obrigatório, se tornou obrigatório o uso do relógio ponto eletrônico, né? Então, não podia ter livro-ponto. É verdade. Mas agora voltamos, então, para o livro-ponto, porque não tem porquê uma pessoa que tem um empregado em casa ter uma coisa dessa. Então, aliás, não é nem livro, é uma folha-ponto que dá para o mês inteiro. É uma folha-ponto, porque é o único empregado, não tem mais como ter muita coisa ali. Mas tem que ter essa preocupação, tem que ter a folhinha registrada os horários, estabelecer é uma relação de confiança, isso não vai deixar de ser. Então, estabelecer com o teu empregado doméstico quando vai ser o horário de intervalo dele. Eu lá em casa disse para a Inês, que trabalha comigo, muito querida, disse: Inês, tu te regula nos teus horários, mas tu tem que ter uma hora de intervalo no teu dia, de preferência, assim, um horário que não seja o horário que eu estou vindo almoçar, né? Mas qualquer outro horário, tu pode tirar a tua hora de intervalo. Tu estabelece isso e tu cumpre, tá? Eu não tô aqui em casa para te fiscalizar e eu vou confiar que tu está cumprindo a minha ordem. Não tem como ser diferente. Uma outra coisa que a gente também poderia dizer num primeiro momento é começar a pensar que talvez a gente vai precisar ter contrato de trabalho, estabelecendo quais são as funções desse empregado doméstico. Tem que levar o filho em algum curso, tem que cuidar também das crianças, tem que isso, tem que aquilo. Por que isso? Porque daqui a pouco a pessoa diz que aquilo não estava englobado na tarefa dela. Enfim, deixar clara a relação. Eu acho que essa é a parte, num primeiro momento, e sempre lembrando que o direito do trabalho vai proteger o empregado, né? Então, esses cuidados de ter o livro-ponto, de ter o contrato estabelecendo as tarefas que têm que ser feitas, protegem o empregado também, mas também o empregador. Porque na hora de uma reclamação, isso pode acontecer, na Justiça do Trabalho, o empregador vai ter ali os registros, né? E isso vai valer muito, então, nesse momento. Acho que num primeiro momento essas duas preocupações. O resto está em discussão. Em discussão quanto à multa, né? Hoje ainda estava ouvindo na rádio que a multa de 40% talvez fosse muito alta, que o governo fosse flexibilizar isso aí nesses casos dos domésticos. Aí tem o argumento contrário, sempre vai ter, dizendo que não era o caso de flexibilizar, porque são trabalhadores também. Enfim, isso aí tudo está muito em discussão e a gente não tem ainda como dar hoje alguma orientação mais segura quanto a essas outras coisas. Isso aí a gente vai aguardando e conforme as notícias vierem, né, de efetiva publicação, daí a gente vai tratando. Mas agora só que é isso, o ponto e o contrato escrito. E a hora extra, que já está valendo, isso sim. Mas o resto ainda está pendente de uma regulamentação, né? Um dos casos mais emblemáticos é a multa do fundo de garantia, que se fala entre 8% e 40%. O trabalhador normal é 40%. Também se fala da própria contribuição total, percentual que se paga, que o INSS estaria disposto a reduzir
o valor e cairia de 20%, que é a soma entre o empregado e o empregador, né, para algo em torno de 10%, 12%. Aí já se fala nesse valor, mas tudo mudando, e tudo é lero-lero, é conversa. O fato é que isso gerou uma insegurança nos lares muito grande. Então, vou te colocar, vou te jogar uma bola nas costas. Tá? O que é justa causa? Tá? Acontece de um empregador perder o seu emprego, ele fica desempregado. Ele não tem como pagar mais a sua empregada, o seu empregado doméstico. Isso é justa causa? A senhora defenderia isso? Como é que fica a situação do desempregado? Outra, vou mais além, hoje nós temos muita gente de mais idade que é aposentada, que não tem o aumento de acordo com a inflação, e tem uma empregada e daqui a pouco se vê com o seguinte dilema: a sua empregada doméstica está ganhando tanto ou o quanto a pessoa recebe de aposentadoria. E aí como é que fica a situação? Daqui a pouco não tem como pagar. Fica insustentável. Doutora, gerou uma situação jurídica no país porque entrou nos lares das pessoas, nas famílias. A relação é outra. Outro dia eu escutava um deputado federal falar, disse, olha, é complicado a relação. E até mesmo uma juíza do trabalho, daí vou te passar a palavra, Luciano, dizer o seguinte, olha, eu saio de manhã de casa, a minha empregada não chegou ainda, e eu volto, ela já não está mais. Eu não sei se ela fez as 8 horas diárias. E aí, como é que vai ter um relógio, vou botar um relógio ponto? É complicado. Deixei algumas coisas para fazer as tuas considerações, Luciano. É verdade, tem tudo isso. Bom, primeira coisa, como eu disse antes, o direito do trabalho, por regra, vai sempre proteger o trabalhador, o empregado, porque é a parte mais fraca da relação. Os motivos de justa causa estão previstos na CLT, e são aqueles. Eu não tenho um motivo de justa causa previsto que o empregador não pôde mais cumprir os pagamentos. Isso não está ali como justa causa. Eu não sei se um juiz, e provavelmente isso não vai acontecer, vai acrescentar um item a mais para justa causa ali. Se isso acontecer, vai recorrer e o tribunal provavelmente vai reformar. Então, isso, em princípio, é como uma empresa fale. Paciência, vai ter que arcar com as coisas com as obrigações até enquanto pode, vai ter que, enfim, fazer um acordo, isso provavelmente vai gerar uma reclamação trabalhista, e ali vai se fazer um acordo parcelado, enfim, algum jeito vai ter que ser dado. A questão do orçamento familiar, do controle das horas, isso tudo é muito novo. A gente está passando por um momento histórico agora, de muito debate. E eu acho que a questão das horas, isto sim, a própria juíza, como tu me falou, passa por uma situação que é a da maioria das pessoas que tem alguém trabalhando em casa. A gente não tem como controlar esse horário. E a gente depende da confiança. Então, eu acho que nesse aspecto, sim, a Justiça do Trabalho pode ser mais compreensiva, no sentido de que o empregador não tem como dizer que não era. Se ele está dizendo no livro ponto que cumpriu as horas, então vamos presumir que foram cumpridas, não que tinha horas extras e que ele foi coagido a anotar horas diferentes. Em princípio, eu pondero que é de bom senso pensarmos assim, que o juiz também vai ter essa razoabilidade. Mas, como acontece para os seletistas comuns, quando tem um livro ponto, mas o empregado alega que teve hora extra e tem algum início de prova ainda que testemunhal sobre isso, ele ganha as horas extras, ainda que o livro ponto não as reflita, pela proteção ao trabalhador. No caso do doméstico, eu acho que teria que ter uma flexibilização, uma compreensão melhor do judiciário, no sentido de que não tem como, em princípio, não teria como coagir. E, na verdade, a gente fica refém das informações que o empregado anota, né? Enfim, tá lançadas as perguntas, poucas respostas a gente tem como dar até nesse momento, mas, em princípio, vamos torcer que sempre o bom senso prevaleça, né? Doutora Luciana, criaram uma situação que faltou discussão. Eu não sou contra o direito das domésticas, eu acho que, como todo trabalhador, tem o seu direito, mas faltou discussão e terem combinado melhor essas questões. Nós temos questões sérias, como controlar o horário,
Tá? A questão do orçamento familiar, que é diferente do orçamento de uma empresa. Tá? No orçamento familiar tem certas coisas que são impenhoráveis, nas empresas não. Né? A sua residência é impenhorável, não pode ser penhorada a sua única residência. Como é que vai se cobrar uma ação trabalhista de uma doméstica e penhorar algum bem? Tá? Fica complicado, fica difícil. Então, a relação entre os advogados, o poder judiciário, as famílias e as domésticas é uma relação que eu acho que está, como se diz no futebol, se botou a bola no centro de novo, e vamos ver o que vai dar, né? É mais ou menos isso, né, doutora? É bem por aí mesmo. E sempre se pautar pela transparência nas relações, tá? E sempre se proteger com prova escrita. Isso estou falando principalmente para os empregadores. Mas vai dar trabalho. Mas a fulana não quer preencher. Não é fácil convencer elas que tem que escrever alguma coisa ou tem que assinar uma coisa a mais. Mas tem que sentar e tem que conversar, porque isso depois vai gerar provas e documentos que vão ser essenciais para demonstrar a boa-fé também do trabalhador. Isso também tem que ser levado em conta. Aquele empregador desleixado que não anota nada, que não se preocupou com a mudança da lei, que não paga corretamente, não vai esperar que tenha um bom senso também com ele. Então, a gente se pautando, assim, cuidando para fazer as coisas direitinho, é muito provável que chegue no judiciário e tenha uma boa compreensão também. Doutora Luciana, muito obrigado. Mais uma vez estou pedindo para o Bob colocar aí na tela www.auxilioprev.com.br. Não esquecendo que as imagens, a edição toda é do Roberto Aguiar, da Vídeo Ágape. Esse é o ponto.net.